Pessoal, boa noite. Esperando aqui o Cícero para a gente poder começar. Boa noite, meu amigo Cícero, tudo bom? E aí, meu amigo Cid, tudo jóia? Tudo tranquilo, tudo na paz. E aí, trancado em casa também? Quarentena total, né, rapaz? Estão É, aí? tudo tranquilo, né? A gente vê o dia lindo, calor lá fora e trancado em casa, faz parte. Me sinto um astronauta aqui, né? A gente aproveita para estudar então, né? Isso que tem. Escrever, fazer live, estudar. Vamos conversar, vamos falar do direito penal militar um pouco, processo penal militar. A nossa vida, a gente gosta, né? É isso aí. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui. Deixa eu introduzir o tema. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente, é um prazer conversar com vocês. A gente vai falar hoje um pouco sobre a influência que algumas recentes leis tiveram, que foram editadas recentemente, tiveram no direito penal militar e no processo penal militar. Mais precisamente a Lei 13.774 de 2017, a Lei 13.491 de 2018 e a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Então vamos ver como que essas leis estão interferindo aqui na nossa vida, como estão mudando a vida do processo penal militar, a vida na justiça militar, principalmente na justiça militar da União. Então vamos lá, vamos começar pela primeira. Que primeiro, deixa eu registrar aqui que é um enorme prazer estar junto com o Cícero Coimbra, grande amigo, promotor, Santa Maria, autor dos livros de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar, que não pode faltar na prateleira de quem curte a matéria, precisa saber bastante dela. Recomendo, tem que estar. Estudei bastante por você, meu amigo. Deixa eu só falar um negócio aqui, o prazer é todo mundo. Deixa. A minha admiração que eu tenho por ti é muito grande, né? É uma pessoa que batalhou muito para ingressar no concurso, que já teve uma aprovação anterior. E, enfim, é uma admiração muito grande por ti e a honra é toda minha. Eu só queria fazer alguns esclarecimentos só de partida. Primeiro, estou com aqui polo da minha turma de CPUR. Antes que algum fale aí que eu estou pedindo a volta do AI-5, é só em homenagem ao STF, viu? E a minha turma também de CPUR. E hoje é o dia das polícias militares e polícias civis. Então, parabéns também, pertencer à Polícia Militar. Parabéns aos amigos do Exército, dia 19, e hoje policiais militares e policiais civis. A minha caneca tem cerveja aqui, tá? Mas é água. O Conar não vai pegar no meu pé. E para terminar, o Mauro, o Fernando, estão todos aí. O Mauro acabou de fazer uma live com o Wendel, o professor Mauro e o professor Wendel. Eu estava vendo. Fenomenal sobre pacote anticrime, né? Eu acompanhei meio rapidamente ali para que eles não me vissem. Entrei, saí, depois entrei de novo, porque o Mauro costuma falar muito, eu queria perceber isso aí, entendeu? Você não vai desmentir tudo que ele falou, não, né? Não. E outra coisa, eles falaram aí que acabou o show do Raça Negra, porque eles sabem que eu sou um adepto do heavy metal, né? E aí eles ficam me provocando. Eu também sou roqueiro. Estou de preto, inclusive. Eu não estava assistindo a Raça Negra, viu? Eu acredito em você. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar já. Vamos começar falando da Lei 13.774 de 2017. A Lei 13.774 de 2017, na verdade, assim, eu costumo dizer que a Justiça Militar passou 200 anos sem grandes alterações e quando veio as alterações, veio todas de uma vez, né? Veio de carrada. Mas, então, assim, a gente está aprendendo a lidar com algumas coisas ainda, em vários pontos que ainda não foram fixados, mas a gente tem que estar discutindo justamente para a gente chegar num acordo, o que fazer. A Lei 13.774, ela alterou a Lei 8.457 de 92, que é a Lei de Organização da Justiça Militar da União. E ela trouxe alguns, vou destacar alguns pontos que ela trouxe de alteração. Primeiro que alterou o nome, né, de juiz auditor para juiz federal da Justiça Militar. Curiosamente, alterou o nome do juiz, mas não alterou o nome da auditoria, né? Poderia ter alterado para a vara federal também, mas tudo bem. Ela extinguiu a auditoria de correição. Agora, hoje em dia, nós temos um ministro corregedor, daí o juiz auditor corregedor ele passou a ser o juiz corregedor auxiliar. Mas o que importa mesmo, que eu quero discutir hoje com vocês, se isso que é um entendido do assunto, é a alteração que trouxe em relação ao julgamento de civis. Aqui, é importante registrar que a Justiça Militar da União sempre julgou civis.
Diferentemente da Justiça Militar Estadual, a da União julga civis. O civil também comete crime militar. Só que julgou até a edição da Lei 13774 com um Conselho de Justiça. A partir da edição da Lei 13774, o civil passou a ser processado e julgado monocraticamente pelo juiz federal da Justiça Militar. A grande questão é, e agora, quem é civil? Então, assim, a alteração que foi trazida na Lei 8457 foi inserir o artigo, lá no artigo 30, o 1B, né? Processar e julgar civis nos casos previstos no inciso 1 e 3 do artigo 9º, que é o artigo lá do Código Penal Militar que define os crimes militares, e militares quando esses forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Pois bem, vamos lá. Conceito de civil. Tem aquele civil que no momento que comete o crime ele é civil, sempre foi civil, mas isso aí não tem discussão. Ele continua sendo, sempre será civil, sem problema. O grande problema, o cerne da discussão foi em relação àquele que era militar no momento em que ocorreu o crime e que depois ele perdeu essa condição de militar, mas se tornou civil. Pois bem, eu vou falar bem rapidamente que os juízes de primeira instância, quando se reuniram, os juízes federais da Justiça Militar, em maio, e tudo se decidiu em maio de 2019, né, coincidentemente. Em maio de 2019, teve a primeira jornada de direito militar em Brasília, e os juízes de primeira instância editaram o seguinte enunciado, olha só. A competência dos órgãos da JMU é definida pela condição que o acusado ostentar no curso do processo e não pela sua condição ao tempo do crime. Então, a posição dos juízes federais de primeira instância, juízes federais da Justiça Militar, foi no sentido de que a pessoa, quando comete o crime, era militar, mas se perder essa condição de militar durante o processo, dissolve-se o conselho para aquele processo especificamente e continua com o juiz monocraticamente o processo e o julgamento. Então, a condição do agente para o juiz, nesse aspecto, é considerada somente no momento do crime. Porque no direito, entendendo que para o direito processal, importa a condição do agente durante o processo. E que não seria mais caso de competência, e seria caso de definição do órgão julgador, para continuar com o processo de julgamento dessa pessoa que cometeu o crime, que não é mais militar. Pois bem, essa foi a posição da primeira instância. Agora, o Cícero vai falar da posição que o tribunal adotou, que eu sei que é dele também, até por isso que é muito interessante, eu sei que ele deu início a isso tudo. Cícero, você está com a palavra, fique à vontade. Prazer, meu irmão. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu queria falar que a Lei 13774 ela foi muito bem-vinda também para amainar aquela situação de militares julgarem civis, né? O conselho lá com 4 militares, etc. Uma crítica muito ferrenha que o MPF fazia, enfim, que os algozes da Justiça Militar sempre fizeram de o civil ser julgado por militares. Então ela dá uma amainada nisso, o civil hoje é julgado na Justiça Militar, porém não mais por militares. Então ela caminhou muito bem nesse sentido. Mas ela teve algumas falhas, por exemplo, como você mesmo falou, de não alterar para a vara de Justiça Militar, auditoria, enfim, unificar a nomenclatura. E também uma falha muito grande, na minha opinião, foi não alterar o Código de Processo Penal Militar, que lá nós ainda temos o juiz auditor, ainda temos a dinâmica, né, do sorteio de conselho para o julgamento de civis, né? Enfim, porque é o único procedimento que tem lá no processo ordinário, né? Mas eu acho o seguinte, as duas teorias, falando agora do julgamento, são muito defensáveis, são muito plausíveis, e não é uma posição do Ministério Público ter o julgamento pelo conselho do ex-militar, tá? Não é a posição do Ministério Público. Isso aí, basicamente, foi encabeçado por alguns promotores que recorreram em sentido estrito, eu, o Adriano, o Soel Arpini, a gente não concordava com essa visão dos juízes, e nós não tivemos, diferentemente de vocês, que eu achei um ponto muito positivo, nós não tivemos um debate de promotores para definir o que a gente queria. Então, foi muito mais isolado. Então, como é que foi a situação? Aí o Procurador-Geral de Justiça Militar entendeu que era o caso de buscar unificação pelo IRDR na Justiça Militar da União, pelo STM, né? Mas antes disso, nós estávamos atacando, né, ex-monocrático para ex-militares pela via do recurso de distrito, pela exceção de incompetência, de uma apelação. Então, os mecanismos que nós utilizávamos eram vários. Vamos conversando aqui, então, vamos ver se ele... Quando ele conseguir voltar aqui, a gente coloca ele de volta no assunto aqui e continua. Vamos lá, gente. Então, olha só. Nós tivemos eu vou só desativar aqui o comentário para a gente
para não... Aqui, vamos lá. Então a gente teve essa posição, que foi a posição de primeira instância, que foi no enunciado número 1, mas o que aconteceu? Teve um movimento, que o Cícero já até adiantou, em que começou com os promotores de Santa Maria e os promotores do Sul, que começaram a recorrer em sentido estrito, no sentido de provocar o tribunal e não aceitar essa posição que os juízes estavam adotando. Deixa eu ver aqui, você está pedindo para eu habilitar de novo para ele poder voltar aqui. Aí, habilitei. Vamos lá. Daí o que aconteceu? Chegou até o ponto do Procurador-Geral da Justiça Militar, em um dos recursos em sentido estrito que foi interposto, ele entrar com um incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. O IRDR ele é um instrumento do Código de Processo Civil. Ele serve justamente para uniformizar a jurisprudência, né? Uniformizar o pensamento do tribunal a respeito de determinado assunto. E assim, até foi uma discussão a respeito de se cabe ou não IRDR no aspecto penal, se cabe IRDR na justiça militar também. Mas foi superada essa primeira discussão e os juízes tinham decidido, então foi para uma outra posição, foi para um outro lado. Foi no sentido de que o que importa para a definição a respeito do qual órgão que vai processar e julgar a pessoa que tenha cometido crime militar é o momento do cometimento do crime. Ou seja, se ele era militar no momento que cometeu o crime, não importa se depois ele foi licenciado, deixou de ser militar, vai continuar junto com o Conselho de Justiça. Muito bem, em relação ao RDR, nós temos umas questões aqui para se pensar. Primeiro, o julgamento desse RDR foi em maio de 2019, foi mais ou menos na mesma época que teve então o encontro dos juízes lá em Brasília. Mas o IRDR, acabou que o relator não suspendeu os processos que estavam pendentes e que já estavam sendo julgados, então, processados e julgados monocraticamente. O que causou um pouco de estranheza foi que depois quando houve efetivamente o julgamento do IRDR ao final, é que apesar de não ter suspendido os processos que estavam em andamento, ainda assim foram anuladas algumas sentenças que foram proferidas monocraticamente pelos juízes, né? Então, daí os processos passaram a voltar para a primeira instância e terem que ser processados, serem julgados agora então com o Conselho de Justiça. Mas vamos lá, qual foi a tese então que o RDR trouxe, que prevaleceu no final das contas? Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticarem crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A tese aplicada, deixa eu esperar um pouquinho que eu está pedindo, vamos ver se eu consigo voltar ele aqui. Vamos lá. Não está dando mesmo. A tese aplicada deverá ser imediatamente utilizada aos feitos em curso no primeiro e no segundo grau da Justiça Militar da União. Então, aí o que aconteceu? Condição de agente que importa é no momento do crime. Então, é direito penal definir a justiça competente, e não só a justiça competente, só questão de competência, mas também, vamos lá que eu acho que agora você vai conseguir, vamos ver. Agora vai. É isso, voltou. Voltei. Eu estava mandando aqui porque eu estava mandando a solicitação e não estava indo, não estava sendo encaminhada. Não, beleza, tá aí. Deixa Segue os daí. comentários aí, porque eu acho que desbloqueando os comentários, desabilitando, acho que tem algum problema também, não sei. Não entendo nada disso. Beleza. Manda brasa aí. Vamos lá. É o seguinte, então, só para ter uma ideia como os promotores não são alinhados todos, aqui mesmo em Santa Maria, eu sou a favor do juízo monocrático e o colega, o doutor Osmar, eu sou a favor do colegiado e o colega doutor Osmar é a favor do monocrático. Então, aqui em Santa Maria a gente divergiu, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Houve uma tentativa, um contato com o Procurador-Geral de Justiça Militar que aceitou a ideia de arguir lá o incidente junto ao STM, e com esse incidente fixou-se a tese, né? Então, qual é a minha visão? Quais são os argumentos que eu colocava no recurso de distrito, que acabou virando um artigo, que acabou também indo para a inicial do IRDR? Basicamente o seguinte, né? Que a Justiça Militar tem no seu DNA esse julgamento colegiado, né? E que a lesão à hierarquia e à disciplina
que são averiguadas, em alguns crimes principalmente, né, nesses crimes que tem a palavra militar como elementar do tipo, é verificada no momento da afronta à hierarquia e disciplina. Então, uma eventual, né, desconsideração dessa hierarquia e disciplina no momento do crime, separando do momento do julgamento, do processo, poderia não ter aquela situação da prevenção geral que a gente deseja pela aplicação da pena, né? E aí que está. Aí, isso está como a questão hoje do coronavírus, né? Ficou um debate meio politizado, ou seja, por um lado, os juízes podem pensar, interpretar, e não foi essa a intenção, que nós, quando interpusemos aí os recursos, entendemos que o juiz não é capaz de julgar sozinho, não é nada disso, é que a gente acha que fica melhor o colegiado. E, por outro lado, né, aqueles que defendem o juízo monocrático também poderão, né, ser acusados de serem aqueles que negam o DNA da justiça militar. Então, acabou ficando meio politizado também esse debate. Mas, enfim, a tese vencedora foi essa que bateu no STM. E um detalhe interessante, outro argumento que a gente utilizou foi a compreensão na justiça militar estadual. E aí entra muito bem naquilo que você falou no começo, de órgão de julgamento, justiça competente, né? O debate na estadual se deu da seguinte forma: aquele que é policial militar, quando perde o cargo por demissão, expulsão, etc., o STJ tem reiteradas decisões entendendo que prorroga-se, não que se prorroga, mas que há a aferição da competência no momento do crime. Então, eles continuavam sendo julgados na justiça militar. Agora, veja a diferença. A discussão estadual é qual é a justiça competente. Justiça estadual ou justiça militar, porque ele deixou de ser militar. Afinal de contas, a justiça militar estadual não julga civis. A nossa discussão, ela é um pouco mais especializada, porque é um parâmetro legal e não constitucional, porque na estadual se pegava o parâmetro da Constituição, e também não está se discutindo qual é a justiça competente, mas sim qual é o órgão de julgamento competente, né? Vai ficar tudo na JMU. Agora a questão é quem julga, conselho ou juiz monocrático, né? A tese, ela vingou, né? E eu chamo a atenção do aluno que é importante que ele entenda o seguinte, que houve dois julgamentos nesse RDR, que é o 425 de 51, não é isso? Eu nem me lembro. É isso. É o 425 de 51. Que primeiro foi a admissibilidade do recurso, ou melhor, da arguição da resolução, né, do incidente de resolução de demandas repetitivas, do IRDR. E aí tem pontos importantes. E a primeira que eu vi que você já ia começando a falar. Lá no artigo 892, fala que quando é admitido o IRDR, há a suspensão dos demais casos. Isto constou na petição inicial, ou melhor, na inicial do Procurador-Geral de Justiça Militar. Ele pediu a suspensão de todos. Entretanto, o relator, que foi acompanhado por quase todos os ministros, entendeu que não. E ele colocou argumentos. Ele colocou argumentos muito bons. Deixa eu só pegar aqui os que eu pesquei. Um deles, né, já é em relação ao próprio Supremo, quando trata dos recursos extraordinários lá, repetitivos também, né? Diz aqui um trecho da decisão da admissibilidade, não do julgamento de mérito, hein, gente? Será proferida a decisão acerca da suspensão dos processos pendentes, etc., né? E aí diz o seguinte: na forma do enunciado 140 da segunda jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, ocorrida em 13 e 14 de 9 de 2018, houve a seguinte decisão: a suspensão de processos pendentes individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou na região prevista no artigo 892, inciso 1 do CPC, não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência. Então, nós temos aí uma antinomia da decisão com relação ao que prevê o 892. O 892 fala que suspende. Mas aqui nessa jornada, entendeu-se que isso não é um efeito automático, que, na verdade, não haveria uma suspensão automática à admissibilidade do IRDR. E prossegue o ministro Pérez. Aliás, tem que ler os dois votos dele, né? No Superior Tribunal de Justiça, STJ, desembargadores de juízes federais, né, participaram dessa jornada. E mais ainda, o entendimento também é esposado pelo STF
ao se manifestar sobre suspensão dos processos nos recursos extraordinários com repercussão geral, a Corte Constitucional, no RE 966177, entendeu que o sobrestamento não é obrigatório. Ou seja, em outro lugar da legislação processual civil, né, ou da legislação processual, se fala em suspensão e não foi aplicado, e esse é o entendimento do STF. Então, ele pegou esse argumento e disse o seguinte, olha, não vamos suspender os feitos que tratam da mesma questão. Vamos suspender apenas o RSE, o recurso de distrito, que deu ensejo, porque para ter o IRDR é preciso ter demandas repetitivas, mas a gente precisa operar em um desses recursos, em um desses feitos. Então, um desses feitos, embora haja aí ou existam vários recursos, várias demandas tratando do assunto, você elege um e, com base naquele, você suscita o IRDR, que é o que foi feito, né? Ele pode ser suscitado pelo MP, ele pode ser suscitado pelo próprio juiz ou membro, né, de órgão colegiado, ou pela parte, pela defesa, né? E mais ainda, toda vez que o MPM não é quem suscita o incidente, ele tem que ser ouvido, é o que fala o Código de Processo Civil. Mas, enfim, essa é a conotação geral que a gente tem. Eu confesso o seguinte, Sidney, que, por vezes, e aí sem nenhum demérito aos colegas aí que são militares, eu chego a me arrepender de defender o juízo colegiado, sinceramente. Porque, às vezes, né, eu já peguei decisão, por exemplo, de juiz militar que fala assim, você se arrependeu? Me arrependi. Então, eu absolvo. Né? Colocando não, foi o voto dele. Perdão judicial. Felizmente, né, tiraram os capelães agora, outra importante mudança da 13774 foi tirar o capelão do sorteio. Tirou o capelão, né, do sorteio. O capelão ia lá, meu filho, você se arrepende, reza 10 Ave Maria, você está absolvido aqui na justiça também. Né? Então, ele fez quase que isso. Né? Embora alguns entendam, e aí eu vou puxar aí o artigo que vocês escreveram um livro muito bom, excelente, que eu leio sempre que posso um artigo novo, né? Da Justiça Militar da União, eu puxo aí o João Kleber, no artigo dele, que fala o seguinte, que não é convicção íntima também para o juiz militar, ele tem que motivar o seu voto. Ele não está sujeito à votação sigilosa do júri, do artigo 5º. Ele está sujeito ao 93, que fala da publicidade e da motivação das decisões. Então, uma decisão de um juiz que diga eu absolvo porque você se arrependeu, sem motivar, né, é complicado. Mas, enfim, é um preço que se paga, qual se paga também por outras decisões que nós temos, que haverá sempre positivo e negativo. Por outro lado, já tive decisões dos juízes militares que foram contra o juiz togado, que foram a favor do Ministério Público. Então, não há como mensurar, e aí eu vou ser muito sincero, não há como mensurar se conselho ou se juiz é mais justo ou menos justo. Porque justiça é um critério, é um conceito indeterminado, que cada um pode ter o seu conceito íntimo disso. Mas, enfim, é o que se tem para o dia de hoje, é o colegiado julgando ex-militar, né? Não, é verdade, não, concordo contigo, assim, é difícil você mensurar, é difícil de definir de antemão o que pode acontecer, se vai ser bom ou se vai ser ruim, tem casos e casos, né? O importante de dizer do IRDR também, aqui para constar, é que ele ainda não transitou em julgado. Exato. Mas o fato do IRDR não ter transitado em julgado ficou um pouco de lado até, porque o tribunal também editou uma súmula. Ele editou a súmula 17 no mesmo sentido do IRDR. Então daí a súmula atrelou toda a primeira instância mesmo de ter que seguir o que o tribunal disse, né? Apesar de não ter o trânsito em julgado do IRDR ainda. A súmula não vincula, mas o IRDR vincula, só que não transitou em julgado, como você muito bem Exatamente. Tem aqui, logo depois do IRDR, da decisão, né, teve embargos. Uma curiosidade aqui, que nós nunca vamos ver, né, Sidney? Se houve algo proposital. Imagino que não. Eu confio muito, né, nas autoridades, nas pessoas, no tribunal, no STM. Mas houve uma curiosidade que, no juízo de admissibilidade, estavam todos os ministros. E aí foi o ministro Coelho votou contra, né, o IRDR. No julgamento de mérito, o único voto dissidente, que é do ministro Coelho, não estava. O ministro Coelho não estava. Então a decisão do mérito foi a unanimidade. Tá? Ele foi intimado do julgamento. Né? Não sei se ele estava de férias, não sei o que aconteceu, e não compareceu.
O fato é que, sendo unânime essa decisão, já cortou uma via recursal. Embargos infringentes aí, né? Exatamente. Embargos infringentes. Então, a DPU manejou, impetrou o embargo de declaração, o 1075-98. 1075-98, né? Que também, por decisão monocrática, foi rechaçado, não teve seguimento. E aí a DPU foi com agravo interno 1276-90. 1276-90, né? Que em 18/12/2019, né? Decidiu, ratificando a decisão do não seguimento lá do embargo de declaração. E, finalmente, agora, deixa eu pegar aqui a data, né? Recentemente, a DPU impetrou o recurso extraordinário, né? Então, agora, em 26 de março de 2020, a DPU impetrou o recurso extraordinário, e é preciso dizer o seguinte: o ataque a uma decisão de RDR é recurso extraordinário no caso do STM, não tem como. Exatamente. Seria recurso especial ou recurso extraordinário. No nosso caso, vai ser recurso extraordinário, vai para o STF, e a gente tem que ver o que o STF vai decidir, né? Já teve algumas decisões do STF, né, mantendo inadmissibilidade, mas ainda não se pronunciou em relação ao mérito. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Está em aberto. Tá? Jogo aberto ainda. É verdade. A gente ainda pode ter uma virada nesse entendimento aí, dependendo do que o STF vai decidir. Pode até voltar a ser o pensamento que era dos juízes de primeira instância, pode manter efetivamente o que foi decidido pelo IRDR, mas agora tem que acompanhar de perto isso. É muito importante para quem está estudando, inclusive, né? Porque isso, com certeza, é um assunto que vai ser cobrado em todos os concursos da área, com certeza. Certamente. Quem sabe, e é importante muito... que o STF vai modular os efeitos, né? Para não ter que modular tudo que foi, vai ter que modular. Vamos ver. Exatamente, que eu acho que foi o descompasso em relação ao STM. O fato de não ter os processos não terem sido suspensos. A ideia, então, se não foi suspenso, é porque eu estou aceitando o que você vai fazer aí. Por isso que eu não suspendi. E como daí não suspendeu no final, então, tá, eu dei uma decisão que é diferente do que você fez, mas como eu não suspendi lá no início, então agora vai ser daqui para frente que vai valer esse entendimento. Né? Mas, na prática, não é o que vem ocorrendo. Né? Os processos têm sido anulados e têm voltaram para a primeira instância para processo de julgamento aí. E uma coisa interessante é que, a reboque dessa decisão, surgem outras, né? Então, por exemplo, se o julgamento é monocrático, tem sessão de julgamento, ou a sentença é de gabinete, né? Me incomoda, me incomoda bastante as pessoas quando falam assim, não há necessidade de haver sustentação oral da parte do Ministério Público da Defesa quando o juiz é monocrático. Por quê? Primeiro que o artigo 400 do CP, quando fala da audiência una, isso é possível. Haver uma sustentação oral perante o juiz. Então, não é um alien, digamos assim, a sustentação oral perante o juiz monocrático. Porque um dos argumentos que se usa para não ter a sessão de julgamento é esse, né? Não, quando era colegiado, tinha lógica ter sessão de julgamento com sustentação oral. Agora não tem mais. Não é bem assim, porque o 400 fala isso. E mais ainda, né? Vamos lembrar da nossa própria Justiça Militar. E essa questão, Sidney, caiu na minha prova, eu acho que de segunda fase, e eu errei, para variar. Daí nunca mais esquece, né? Nunca mais esqueço, né? Que existe um julgamento monocrático de civil já na 8457, mesmo antes da 13774, que é lá no artigo 97, quando fala dos civis. Olha só o que diz 97. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, alterado agora pela lei 13774. Antes falava juiz, né, auditor, compete ao juiz auditor. Preso criminal nos processos em que forem réus praças, civis ou oficiais até o posto de capitão de mar e guerra, inclusive, né? Então, a condução do processo em tempo de guerra é presidida pelo juiz, mas no conselho. Agora, inciso 2, julgar as praças e os civis. O julgamento de praça e de civil é monocrático em tempo de guerra, pelo que está no 97. E essa redação já é anterior a 13774. Então, se alguém me perguntar, já existia julgamento monocrático na Justiça Militar da União? Já, em tempo de guerra. Se alguém me perguntar, já existia sustentação da parte, MP, defesa, perante o juiz singular?
na Justiça Militar? Já. Aqui em tempo de guerra, porque há uma citação oral no procedimento de tempo de guerra. E é perante o juiz monocrático quando ele vai julgar aí praças ou civis, né? Então, a reboque, outras discussões surgiram, né? Por exemplo, outra muito boa, que aí eu vou passar a bola para você, o caso da insubmissão, né? Que é um civil que pratica crime, né? E aí, é monocrático ou é colegiado? Né? Bom, é muito interessante até você falar da insubmissão, porque seguindo a linha de pensamento do tribunal, né, seguindo o que diz o IRDR, seguindo o que diz a súmula, o processo de julgamento é monocrático. É monocrático. Porque no momento do crime ele é civil. Então, assim, apenas seguindo exatamente o que diz o IRDR e o que diz a súmula. Não, eu não vejo como interpretar de outra maneira, então. Né, não tem como. Nesse caso específico. Não confunda a insubmissão com a deserção. Né? É diferente. Em ambos os casos, eu, promotor, só posso oferecer denúncia contra a praça não estável, por exemplo, de deserção, quando ela está incorporada na ativa, quando ela volta para a ativa. E na insubmissão, lá pelo 464, eu também só posso oferecer a denúncia quando ele for militar incorporado. Não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo o momento do crime, não de oferecimento e recebimento da denúncia. Né? Exatamente. A deserção, no momento do crime, ele é militar. Tem que ser, né? Inclusive. No momento do crime, ele é civil. Né? Ele é civil. Tá certo? E aí, vamos ver o que vai ser feito. Eu tenho comigo, viu, Sidney, que vai acontecer igual acontecia com o Jorge Alberto Romeiro, que trazia aquela teoria clássica dos crimes propriamente militares, e dizia assim, ó, na insubmissão é uma exceção à regra. Eu acho que vai sair por aí. Vai ser assim, ó, se na época do crime era civil, né, era civil, vai ser monocrático, com exceção da insubmissão, né, da insubmissão. Que é uma exceção à regra, porque vamos ver. A súmula 17 já devia tratar dessa exceção, né? Essa era a ideia. Então, assim, a não ser na insubmissão, o resto, então, é o momento do crime. E daí já resolveu o problema. Mas, do jeito que está a súmula, não vejo como tem que ser processo de julgamento monocrático mesmo. Bom, só para finalizar, em relação à Lei 13.774, também constar aqui que alterou a presidência do Conselho, também que passou agora a ser por juiz federal, né? Antes era pelo oficial mais antigo, né? E também trouxe essa alteração e trouxe também uma outra alteração, que é o julgamento do mandado de segurança e do habeas corpus, a possibilidade de julgamento pelo juiz federal, né? Quando a autoridade coatora for um militar, um comandante, desde que não seja general. O general ainda permanece só com o tribunal. O ato do general só pode ser atacado através de um habeas corpus, por exemplo, no tribunal. Bem, vamos passar para a segunda lei aqui, que eu acho que vai dar tempo da gente comentar a segunda, não sei se... manda, Brasil. A lei também trouxe a possibilidade do juiz singular democraticamente. Trouxe. E eu queria saber... Eu pensei, e não consegui achar nenhum exemplo. Por quê? Também não consigo imaginar. O habeas data pressupõe que haja ali uma negativa de acesso a banco de dados, uma negativa de correção de banco de dados. Na estadual, viu, Sidney, eu até vejo possibilidade em matéria disciplinar. Então, imagine você, por exemplo, que alguém vai consultar seus assentamentos individuais. Lá na PM de São Paulo, por exemplo, é a folha 9, que é a folha de punições. E tem uma punição incorreta nessa folha 9. Ele pede à administração que retifique essa punição, a administração nega, caberia o habeas data, porque matéria disciplinar é na Justiça Militar Estadual. Então, aí tudo bem. Sim. Agora, no âmbito federal, que não tem essa competência civil disciplinar... Exatamente. Eu não vejo como. Então, eu acho que essa letra... O que você acha? Tem algum exemplo para me dar? Olha, eu já pensei muito nisso também. Não consigo imaginar, até em função... Efetivamente, você está certo quando diz que nós temos, na Justiça Militar da União, competência penal. Só é competência só criminal. Não vejo como a gente consiga ter uma situação prática disso. Então, assim, é possível? Está escrito na lei, é possível, mas na prática eu não vejo como acontecer. Né? Não, até agora não consigo imaginar uma possibilidade. Será que já tem premonição de competência de... Acho que o teu som não chegou para mim, Cícero. Será que há uma premonição de competência disciplinar aí?
Pode até ser, né? Pode até ser já, a alteração ali já pensando no que vem pela frente, né? Existe o projeto para bater. Se tiver, Mas não quero daí talvez. Não. Manda bala. Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos partir então para 13491 para a gente comentar um pouco dela também. Vamos lá. 13491, ela alterou o artigo 9º do Código Penal Militar. E ela fez... A alteração foi grande. Porque, na verdade, quando ela fez essa alteração do artigo 9º, ela alterou o próprio conceito de crime militar aqui, se ampliou. A gente tinha... Primeiro, era muito fácil o conceito de crime militar. Muito fácil, não tinha até discussão, mas o conceito do crime militar era crime propriamente militar e crime impropriamente militar, que eram os dois crimes previstos dentro do Código Penal Militar, né? Aqueles que são cometidos... Eu gosto de chamar que é crime propriamente militar em função da matéria e do agente, que são o crime que é cometido por militar, aquelas que é previsto somente no CPM, e o crime militar só em função da matéria e não do agente, porque daí o agente não responde por hierarquia e disciplina, que é previsto só no CPM, mas quem comete o crime é um civil. E também tem o crime impropriamente militar, que é aquele crime que é previsto também na legislação penal comum, né, como na penal militar, só que cometido naquelas situações que são previstas lá no artigo 9º, 2 e 3. Pois bem, a Lei 13.491, ela trouxe, ao alterar o artigo 9º, 2, inciso 2, ela trouxe todo o arcabouço penal comum, né, que está previsto lá no Código Penal Comum, ou legislação extravagante criminal, se ele for cometido naquelas situações que são previstas lá, aquelas alíneas do inciso 2, ele vai ser agora um crime militar. É o crime militar por extensão, né, que a gente chama, né, que o pessoal vem chamando. Aí tem uma questão que eu já vou te passar a bola para você comentar também, é a questão seguinte, vamos lá, o crime militar por extensão, ele pode ser cometido somente por militar, ou ele pode ser cometido por civil também, já que a alteração veio só no inciso 2 e não no inciso 3. Diz aí, Cícero, o que você pensa? Bom, vamos lá. A 13.491 gerou um rebuliço total, né? Ela tem dois eixos, ela primeiro altera aí o conceito de crime militar, dando uma amplitude maior, e também altera a competência do crime doloso contra a vida de civil, né? Antes de passar para a sua pergunta, no crime doloso contra a vida de civil, é importante lembrar o seguinte, misturando agora as coisas, né? A 13.491 com a 13.774, né? O parágrafo 1º e 2º, eles tratam apenas de crimes militares praticados por militares. Eu não vou entrar muito no assunto, né? O parágrafo 1º se refere a militar federal e estadual, e o 2º só militar federal. Mas o que está fora desses parágrafos, e for crime militar, vai para a Justiça Militar da União, né? Então, por exemplo, militar da ativa que mata militar da ativa, dolosamente. JMU, conselho. E aí tem uma coisa curiosa, que tem um caso, que o Mário Porto, inclusive, está se debatendo com ele, em que o juiz monocrático vai julgar sozinho, né? Ou o juiz monocrático julgará, para não ser redundante, crime doloso contra a vida, que é o civil que pratica crime militar enquadrado no inciso 3 do artigo 9º, né? Então, imagine lá um civil que, numa GLO, mata dolosamente um militar do Exército, querendo aí afrontar a instituição militar. Se enquadra no artigo 9º, inciso 3, letra D, em preservação da ordem pública, e aí joga 13.774, quem vai julgar esse crime? O juiz monocraticamente, né? Tem um caso, já aí no Rio de Janeiro, na auditoria, eu não sei, o Mário Porto está com a doutora Marilena, é isso? Na quarta. Então, tem um caso lá que ele já pediu que fosse para o júri na Justiça Militar e não teve sucesso, não sei o que vai acontecer nisso aí. E aproveitando exatamente esse caso, por isso que eu chamei, que eu acho que é possível o civil cometer um crime militar por extensão, flagrante, como eu chamo. Neste caso, a denúncia foi pela forma do 121 do Código Penal Comum, e não pelo CPM, porque foi contra agente de segurança pública, etc. Então, o que aconteceu? É claro que quando a gente fala lá em crimes por extensão praticados por civis, a gente pensa em crimes assim mais exóticos, sei lá. Mas, no caso concreto, né, é possível ter um crime militar praticado por civil que não esteja no CPM. Basta que eu enquadre no artigo 9º, inciso 3,
E o inciso 3 bebe do inciso 2. Ou seja... Faz a remissão, né? Exatamente. Faz a remissão, inciso 2, e aí você tem a possibilidade. Eu te dou mais outros exemplos. Pega aí uma fraude gigantesca em licitações. Você vai separar, se civis forem coautores, vai julgar os militares na justiça militar e os civis na justiça comum, porque o civil não comete crime militar extravagante. Organização criminosa, a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, eu acho que há como resistir. Porém, e aí eu tenho que ser honesto com todos vocês, o nosso amigo, professor, que nós estudamos pelo livro dele também, Sidney, Jorge César de Assis... ele pensa assim, né? No blog dele, ele colocou lá nos Jus Militares que o civil não comete crime militar extravagante. Tá? Eu discordo do mestre, mas, enfim, eu entendo que sim. Por quê? Porque, na verdade, a 13491, ela pegou o inciso 3 e deixou inalterado. E o inciso 3 bebe do inciso 2. Ao alterar o inciso 2, a reboque traz para o inciso 3. Né? Traz para o inciso 3, e aí é perfeitamente possível. Por exemplo, um reformado. Porque assim, a gente discute muito o civil, pensando no inciso 3. Mas não discute o reformado, que está no mesmo inciso. Então você pode pegar, por exemplo, um médico reformado, né, que é militar, que pratica aí aborto provocado por terceiro, sem consentimento da gestante, num hospital militar. Então eu teria reformado contra militar da ativa, a gestante militar da ativa, né? Em lugar sujeito à administração militar, dá para pegar na letra B do inciso 3 do artigo 9º. O duro é você colocar isso como sendo contra a instituição militar que exige o caput do inciso 3. Mas, em tese, pelo menos, se eu identificar uma organização criminosa que fere a administração militar, peculatos lá, vários, praticados por militares em conluio com civis numa licitação, ou mesmo o crime lá do artigo 89 da Lei de Licitações, trazidos para cá, crimes extravagantes, eu acho possível o civil praticar sim. Não, eu penso dessa mesma maneira. Eu não vejo como a gente vai... Principalmente os crimes contra a licitação, esse é o mais claro para mim. Eu não vejo como separar a conduta. Porque, assim, a separação, se é crime comum e crime militar cometido ao mesmo tempo, tem que ter separação obrigatória. O CPP me determina que faça isso. Então, eu não vejo como não considerar militar também a conduta do civil junto com o militar nos crimes de licitação, em coautoria. Então, aí eu peço ver, inclusive, ao mestre Jorge César da Fista, porque eu também penso como você. Eu não vejo como haver essa separação, e eu entendo. E também, assim, o contra-argumento que eu estava, e tem o pessoal que argumenta assim, não, mas se o legislador quisesse, ele teria alterado o 3 também, e não só o 2. É que, na verdade, não precisava alterar o 3. Porque o 3 já faz remissão ao 2. Então, o contra-argumento é esse. Me permita um pitaco interessante aí, que é o seguinte, né? Bom, antes de mais nada, o caso do Mário Porto lá, desse homicídio, não tem concurso com militar. Porque a gente está discutindo assim, olha, é possível o civil? Bom, em concurso, nós concluímos que sim. Né? Agora, só o civil, um processo só de civil por crime militar extravagante, é o caso do Mário Porto. São vários civis de uma organização criminosa que tentaram matar lá militar. Agora, com relação a inciso 1 e 3, né, é curioso notar que alguns estão entendendo que a 13774 também, ao falar lá no artigo 30, quando fala do civil, processar e julgar monocraticamente os civis nos crimes militares definidos no inciso 1 e 3, reaviva aquela discussão do civil poder praticar crime militar só no inciso 1, sem passar pelo inciso 3. É também outra discussão bem interessante, mas aí cabe uma chuva aí de argumentos. Não, é outra live, só dos argumentos. É outra live. Nesse aspecto, né? Assim, é importante também a gente acrescentar aqui e falar sobre isso, que a Lei 13.491, ela veio aumentar a competência da Justiça Militar da União. Ela não veio substituir a competência. Então, assim, é muito importante a gente registrar que não é possível aplicar, considerar o crime como comum, quando existe uma descrição similar no Código Penal Militar. Isso a gente vê muito no crime de posse de entorpecente, né, em que a Defensoria Pública da União sempre pede a aplicação da 13.491 na posse de entorpecente. Quando é porte. Mas nesse caso... quando é porte, exatamente. O tráfico dá. O tráfico dá. É que, na verdade, assim, o crime de entorpecente, ele é um crime curioso porque ele tem vários verbos. E cada verbo é um crime.
Eu me refiro à DPU, ela pede a 11343 quando é porte. Não pede para o tráfico. Porque o tráfico é muito pior. Pô. Mas é interessante falar nessa questão do entorpecente, porque assim, como é um crime que tem vários verbos, e cada verbo é um crime, então aqueles verbos que constam lá na lei de tóxico comum, que não conste no 290 do Código Penal Militar, são outros crimes. E aí sim é possível aplicar, então daí a legislação penal comum, isso vai ser um crime militar por extensão. Nos outros, em que o verbo é igual, é que não dá. Porque a gente tem a previsão do 290 e ele continua em vigor, em vigência, tem que usar ele. Né? Ele não substitui competência, ele aumenta a competência 13491. Mas uma outra... eu acho que o raciocínio sistemático tem que ser esse, né? Foi o caso, inclusive, do sargento da aeronáutica na Espanha. Exatamente. Ele foi denunciado pela 11343 no verbo exportar, que não tem no 290. E a denúncia foi recebida e o processo está correndo, né? Eu acho que já teve julgamento, né? Teve julgamento? Eu acho que teve. Na Espanha. Não, acho que teve aqui também. Mas eu acho que teve aqui também. Eu sei que ele tá em Brasília, né? Foi em Brasília. Agora, com relação a isso, quem defende que os crimes que agora você tem que pegar todos os crimes de tráfico e posse da 11343 é o Fernando Galvão, que é juiz do TJM de Minas. Ele tem artigo entendendo que agora, pela 13491, a lei de drogas substitui os 290. Eu discordo também do meu amigo, doutrinador, Fernando Galvão. Eu penso como você também. Penso como você. E só mais um detalhe. Mais um detalhe. Lembrar que aquela discussão de crime hediondo ou não militar, no crime de tráfico tem uma decisão recente do STM, entendendo que tráfico é crime equiparado a hediondo, portanto se aplica a lei dos crimes hediondos. Né? Então a gente tem que discutir o seguinte, né? O artigo 1º da 8.072 não traz nenhum tipo penal militar. Tá? Então não existe crime militar hediondo, salvo agora os extravagantes, né? Mas não existe crime militar hediondo. Originalmente militar não tem, né? Não tem. Mas equiparado pode, porque quando a lei fala de equiparação, ela põe o 3T, não põe o artigo. Então ele equipara isso aí de hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Então, o crime de tráfico, mesmo no 290, sem pegar da legislação penal comum, tem decisão recente do STM dizendo que é crime equiparado a hediondo que pode ser aplicado a 8.072. No caso concreto, foi indulto. Foi uma questão de indulto. Eu me lembro. Eu vi essa decisão. É bem interessante. Agora, uma outra questão que levanta também, a 13491 trouxe, é que o fato de trazer os crimes comuns, que agora são militares por extensão, tem toda uma questão de institutos de processo penal comum que são atrelados a esses crimes, e que seriam eles, então, também aplicáveis na justiça militar ou não. Um caso, por exemplo, é a própria prisão temporária, né? Que a prisão temporária, ela não tinha aplicação na justiça militar da União até hoje. Mas agora, por exemplo, num crime de homicídio qualificado, né, que seja 121 lá, você pode até pensar numa situação assim, de prisão temporária.